Esse é o episódio Amigas do Peito, do Medicina Sem Bula, e trouxemos a temática do dia como Outubro Rosa. E para contextualizar, é importante salientar sobre a importância da prevenção e principalmente do diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Outubro Rosa está aí para mostrar e desmistificar o conhecimento do corpo feminino e a importância do diagnóstico e da prevenção primária da doença. Eu trouxe a doutora Elaine Maia e eu vou passar a palavra para que ela possa conduzir a nossa excelência entrevista exclusiva aqui no podcast. Oi, Débora. Oi a todo o público que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou médica, sou ginecologista, doutora Elaine Maia. Atuo em Barra do Garças desde 2005. Me graduei em 2001. Fiz residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Depois eu fiz ultrassom, fiz pós-graduação em mestrado, em imunologia, pós-graduação em longevidade saudável e adoro cuidar de mulheres. Para mim é simplesmente assim maravilhoso cuidar de mulheres, em especial de mulheres na fase do climatério. E, como a Débora disse, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, campanha de prevenção, de diagnóstico precoce, o quanto é importante a gente, nesse mês de outubro, salientar a importância de cuidar, de olhar para essa doença. Por quê? Porque é uma doença que mata muito, né? É a principal causa de câncer na mulher. Então, a gente não pode deixar passar desapercebido. Doutora Elaine, o que é Outubro Rosa e qual é a importância do Outubro Rosa na atenção primária? Então, o Outubro Rosa é um mês que foi escolhido em 1982. Foi uma homenagem a uma mulher americana que morreu de câncer de mama. E, por isso, ficou institucionalizado. Aí teve uma corrida, as pessoas usaram um laço. No Brasil foi 2001, se eu não estou enganada. Foi quando começou essa campanha, né, de deixar o mês de outubro um mês de maior atenção à saúde da mulher. Né? A gente não pode esquecer que, além do câncer de mama, a gente também tem que ficar atento ao câncer de colo uterino. Mas, falando em câncer, né, quando fala em prevenção, o que a gente precisa pensar? Que não é diagnóstico precoce, é não ter a doença. E quando a gente sabe que o principal fator de risco para 15 tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, é a obesidade, o que é mais importante? É um estilo de vida legal, diminuir tecido adiposo no nosso corpo, fazer atividade física. A gente insiste que a atividade física deve ser atividade física de resistência. Por que de resistência? Para ganhar massa muscular e diminuir tecido adiposo, que é o principal fator de risco. Né? E quando a gente fala que o climatério é a fase que mais acontece, por que isso acontece? Por que é assim? É porque nessa fase do climatério, essa transição hormonal que todas nós mulheres vamos passar, no declínio do estradiol, há uma mudança metabólica muito importante no corpo da mulher. E essa mudança metabólica faz com que aumente o tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo visceral, nas vísceras, né, no abdômen. A mulher às vezes fala: nossa, mas eu nem estou ganhando peso, mas a minha barriga está crescendo, as roupas não estão servindo. E aí esse tecido adiposo é o principal fator de risco para câncer de mama. Né? E aí a mulher tem medo de fazer reposição hormonal. Só que está ganhando peso, não faz atividade física. Se você tem medo de câncer de mama, o que você tem que fazer? Prioritariamente, atividade física. Não ganhar gordura, diminuir e melhorar o ganho de massa muscular. Então, isso é muito importante, controlar a alimentação, atividade física, mudança no estilo de vida. Isso vai agregar muito. E aí, se você tem medo, você está fazendo as principais coisas para não ter o câncer de mama. Né, a gente tem a preconização dentro da comunidade científica dos fatores de risco e os fatores protetores, né? Eu vi que a comunidade comenta bastante do fator amamentação, né, como um fator protetor. Quais seriam os outros fatores de proteção que a gente tem dentro da saúde? Olha, isso é realmente bastante importante, né? A gente sabe que a mulher que amamenta, quanto mais ela amamenta, diminui a chance dela ter câncer de mama. A multiparidade, né? A mulher que faz opção de não ter filho, ela tem uma chance maior, mesmo que ela não amamente, ela tem filho e não amamenta, ela tem um fator protetor importante.
Atividade física é um fator protetor importante, controle de peso, diminuir alimentos inflamatórios, alimentos estrogênicos, né? A gente sabe que hoje a nossa alimentação industrializada é uma alimentação contaminada. E às vezes a gente bebe, por exemplo, um alimento, esquenta uma comida numa vasilha de plástico lá no micro-ondas. Olha só isso, gente, o que a gente faz? Esquenta a mamadeira do nosso filho no micro-ondas. Essa mamadeira de plástico libera bisfenol A. O bisfenol A, ele é um estrogênio, ele se liga aos nossos receptores de estrogênio, então é um estrogênio-like, que a gente fala, e faz aumentar o nível de estrogênio no nosso corpo. Atrapalha o nosso funcionamento intestinal. E isso é um fator de risco que aumenta. Então, se a gente quer proteger, a gente tem que evitar tudo que é quente em vasilhas de plástico. Um cafezinho quente num copo descartável. Nós, mulheres, devemos evitar. Por quê? Porque aquele copo de plástico pode liberar o bisfenol A, e esse bisfenol A, ele pode sim aumentar o seu risco de ter câncer de mama, né? Por conta da metaplasia das células, né? Ela começa a modificar. Por quê? Porque esse bisfenol A, ele é um estrogênio-like, se liga aos nossos receptores de estrogênio, aumenta a quantidade de estrogênio no nosso corpo. É importante salientar o seguinte, quando a gente fala em estrogênio, a gente precisa separar estradiol de estrona, que são os dois principais estrógenos do nosso corpo, além do estriol. O estradiol é o hormônio maravilhoso para nós mulheres. É o hormônio que nós precisamos e é produzido pelos nossos ovários. O problema está na estrona, que é produzida pelo tecido adiposo. Então, quando eu entro no climatério, que meu ovário para de produzir estradiol, meu corpo inteligente aumenta estrona. E a estrona vem da onde? Do tecido adiposo. E aumenta o tecido adiposo e aumenta a estrona. A estrona, ela pode se metabolizar em 3 formas diferentes. E uma delas é oncogênica, a 4-hidroxiestrona. Então, a gente precisa se atentar a isso. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é que será que existe, você acha que existe relação do intestino com câncer de mama? Né? Por quê? Como que a gente joga fora esse excesso de estrogênio do nosso corpo que está ali sobrando? Ele é metabolizado no fígado através de uma reação que chama glucoronidação. Então, o estrogênio se liga a uma enzima, que é a glucuronidase, para ser eliminada nas nossas fezes. Se eu tenho no meu intestino predomínio de bactérias gram-negativas, ou seja, uma disbiose intestinal. O que é uma disbiose intestinal? Uma alteração da microbiota. O que faz alterar? Alimentação. Alimentos ricos em fitoestrógenos, como os alimentos em plástico, soja. Soja é um fitoestrógeno que a gente tem que tomar muito cuidado. É um fator. O álcool piora. Alimentações industrializadas. Tudo isso pode promover disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal faz com que esse estrogênio que está ligado a essa enzima glucuronidase se desconjugue e esse estrogênio que era para ser jogado fora pelo nosso cocô, ele volta a recircular. E quando ele volta a recircular na minha corrente sanguínea, é reabsorvido pelo meu intestino, ele volta como estrona, ele não volta como estradiol. Então, o meu intestino, quando faz esse estrogênio recircular como estrona, eu estou aumentando o risco de câncer de mama. Então, o intestino preso, o intestino com disbiose intestinal, com certeza pode aumentar o risco de câncer de mama. Dentro da APS, mudaram, né, a preconização do autoexame, né? Como ocorre hoje em dia essa prevenção da paciente com ela mesma, antes de chegar no consultório, antes dela apresentar ali um nódulo, alguma alteração na mama? A gente, claro, que não deve esperar uma alteração, né? Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que todas as mulheres façam mamografia pelo menos uma vez por ano a partir dos 40 anos. Eu não devo esperar uma alteração no meu autoexame para fazer uma mamografia. Porém, é importante, sim, eu me autoexaminar. Quando? Logo após o período menstrual, embaixo do chuveiro, palpa a sua mama. Porque quando você começa a palpar a sua mama e não tem nada, se aparecer qualquer tipo de alteração, você vai conseguir perceber. Às vezes não precisa.
Por que que o autoexame foi retirado assim, né? Porque quando a gente percebe, quando a mulher percebe, o nódulo já tem mais de 1 centímetro, então já é um tumor grande. Mas se você se autoexamina, você é capaz de perceber um tumor menor. Então é importante sim a gente fazer o autoexame. Mas não quer dizer que se eu não percebi nada, eu não tenho que fazer mamografia. A mamografia é bastante importante. E dentre as alterações, né, da mama, a gente vê que muda o aspecto da pele, né, vira casca de laranja, o bico do seio fica invertido, tem a secreção mamilar, né, também. A gente pode ter alguma alteração também nas axilas. Qual dessas alterações que caracteriza um tumor, sendo ele de característica maligna ou de característica benigna? Tem algum sintoma guia? Sim, quando a gente palpa um nódulo, a gente precisa avaliar. Mamografia, ultrassom, ver se esse nódulo é ou não aderido a planos profundos, se ele é mais largo se ele é mais largo do que profundo, né? Então é importante toda essa avaliação. Às vezes é importante fazer uma aspiração, que é o PAF, né, para afastar se tem ou não células malignas ali naquele tecido. E quando acontecem essas mudanças na pele, de inversão do mamilo, são características de lesões mais avançadas. A gente não espera mais que isso aconteça, porque quando isso está acontecendo é porque já está bem avançada a doença. Mas, infelizmente, o que acontece? Muita mulher tem medo, a mulher se esconde, a mulher fica envergonhada, não quer falar para ninguém o que está sentindo. E aí, quando ela resolve falar, é porque está saindo secreção, é porque a mama já está com necrose. E aí ela começa a ter um odor mais forte e as pessoas começam a perceber. E ela acaba tendo que falar. Mas não, gente, a gente não precisa de forma alguma esperar por isso. E um nódulo benigno é um nódulo móvel, elástico, sem dor, não é aderido a planos profundos. E a gente pensando em câncer de mama, a gente também pode lembrar dos linfomas, né? A gente tem o linfoma Hodgkin e o não Hodgkin. Eles têm características específicas, como serem borrachoides, doloridos? Como é que funciona? São tumores, né, que aparecem em regiões de gânglios, né, que são os vasos linfáticos. Então, axilas, região inguinal, que é onde a gente percebe mais, região supraclavicular, região de cervical, né, a gente consegue perceber bem. São 2 tumores agressivos, né, a gente sabe disso, mas que não estão relacionados com o câncer de mamas. É outro tipo de lesão. Dentro do câncer de mama, o câncer de mama, se ele for diagnosticado de forma precoce, ele tem um bom prognóstico? Com certeza, sem sombra de dúvida, é muito importante. Por isso a mamografia acaba sendo muito importante. Porque um diagnóstico precoce pode sim facilitar o tratamento, principalmente se são tumores receptor hormonal negativo, né? É mais fácil o tratamento. Quando é receptor hormonal positivo, é mais difícil. E aí a gente precisa entender quais são os principais fatores de risco. Hoje a gente sabe que a iniciação precoce do uso de anticoncepcional oral combinado com etilil estradiol sintético e progesterona sintética aumenta muito o risco de câncer. Por que o anticoncepcional aumenta o risco de câncer? Justamente porque o anticoncepcional, como você está usando o etilil estradiol sintético, a pessoa que faz uso de pílula tende a ter um acúmulo de estrona, um acúmulo de gordura, maior dificuldade em ganhar massa muscular, porque o anticoncepcional promove isso. E aí ele se torna um fator de risco. Sozinho não. Muitas vezes o anticoncepcional acaba facilitando uma desbiose intestinal, um acúmulo de bactérias gram-negativas ali naquele intestino. E isso vai fazer o quê? Essa mudança da microbiota intestinal, uma desbiose intestinal. E todo dia eu vou lá e tomo uma pílula, e o intestino não está legal. Então, eu estou facilitando esse acúmulo de estrona. E aí, meu corpo está inflamado. Eu estou comendo mal, tenho um estilo de vida ruim, não faço atividade física. Essa inflamação crônica subclínica associada ao uso do anticoncepcional oral, o acúmulo de tecido adiposo, vai fazendo com que essa estrona aqui se metabolize pior. E aí a gente acaba aumentando o risco de câncer de mama nas mulheres que iniciam precocemente o uso do anticoncepcional oral. Dentro da intervenção, né, quando o paciente já tem o câncer de mama,
quais são os meios de intervenção? Eles são meios conservadores, são meios mais incisivos? Existem ali condições de Hoje, né, o mastopexia? que eles vão fazer? Na grande maioria das vezes, quadrantectomia, retirando a lesão, com esvaziamento axilar. Dependendo do tamanho da lesão, vão fazer quimioterapia antes da cirurgia, para poder diminuir esse tumor e diminuir, às vezes, o tamanho da cirurgia. Muitas vezes, hoje, inclusive, os planos de saúde fazem a reconstrução mamária imediatamente após o procedimento cirúrgico. Porque, gente, mama é estima feminina. A gente olha para a nossa mama, a gente quer uma mama bonita. Então, a mulher que não faz a reconstrução mamária é uma mulher que depois ela vai ter medo, ela vai ter dúvida, ela não vai ter coragem de ficar sem roupa na frente do marido, a autoestima vai baixar. Então, vai vir com muitos estigmas relacionados a essa doença que traz esse tipo de comportamento ruim, com sintomas depressivos, alteração do humor dessa mulher. Você comentou dos anticoncepcionais de forma precoce. Pensando nessa paciente mais jovem, existe uma diferença dela para uma paciente que já está em climatério para diagnóstico de câncer de mama? Isso é possível? Não, na realidade, a paciente mais jovem, às vezes é mais difícil, porque não é recomendado frequentemente a realização da mamografia. E como é uma mama mais densa, que tem mais glândula, a mamografia realmente não é um bom exame, né? Ela vai fazer uma ultrassom e, às vezes, uma ressonância magnética. Mas, sim, o diagnóstico é um pouco mais difícil em pacientes mais jovens, até porque a gente, às vezes, nem pensa nisso, né? Mas hoje a gente precisa pensar. Saber quanto tempo essa paciente usa anticoncepcional, se ela está gordinha, saber como ela come, quais os alimentos que ela come, tentar pensar nesse intestino, sempre tentar pensar nesse intestino. Sempre olhem para o intestino da paciente. Por quê? Porque a gente precisa avaliar se tem ou não risco de desbiose. E hoje a gente tem exame para isso, né? Tem o teste de espirometria, né? Que a pessoa sopra ali de expirado, né? Do oxigênio expirado, do nitrogênio expirado, que dá para a gente poder avaliar se tem ou não desbiose intestinal. E dentro do seu consultório, você já deve ter presenciado alguma paciente com algum tipo de neoplasia maligna. Como é que funciona o acolhimento e a aceitação dessa paciente? Realmente é bem difícil, a gente sabe que vai haver uma mudança muito importante na qualidade de vida. Só que, olha, gente, descobriu o câncer, continue se cuidando, vai fazer atividade física, tem que fazer para evitar recorrência. Porque se eu tive uma vez, eu posso ter de novo? Posso. E como que eu vou prevenir para não ter de novo atividade física? E muitas vezes a gente sabe que é uma mulher que vai entrar ali no climatério, que vai ser induzida ao climatério, né? Por ser, na grande maioria das vezes, esses tumores, eles são relacionados aos hormônios. Então, a gente precisa, os oncologistas trabalham com o quê? Com drogas que vão inibir os nossos ovários, vão parar a produção de hormônio. Então, essa mulher vai ser levada à menopausa. E ser levada à menopausa quer dizer ganhar gordura. E aí é o principal fator de risco para câncer de mama. E aí, o que a mulher precisa fazer? Ter um bom estilo de vida, melhorar, parar de comer carboidratos. Na realidade, eu digo que tudo que vem em saquinho, caixinha, garrafinha, latinha lá do supermercado, a gente tem que evitar. A gente sabe que a indústria tem colocado muito, muito, muito conservante, cada vez mais. Eu gosto de citar um exemplo muito fácil, assim, que é o Gatorade. Quando eu era criança, jovem, o Gatorade ele era grosso, denso. Hoje, se você pegar uma garrafinha de Gatorade, você olha de um lado para o outro, você consegue ver. Por que piorou tanto a qualidade dos alimentos? Né? E isso tem impacto negativo na nossa saúde? Evidente que tem. E isso pode piorar e aumentar os fatores de risco para câncer? Claro. Por quê? Porque traz processo inflamatório. E o câncer é uma consequência de uma doença inflamatória, é consequência de um estilo de vida ruim, da falta de atividade física, de uma alimentação desregulada. Tudo isso aumenta, sim, o risco de câncer de mama. E se eu já tive uma vez, eu posso ter de novo? Posso, claro que eu posso. Então, não é porque eu tive que eu vou... agora eu vou deixar acabar. Não, gente, vamos se cuidar, vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer, vamos ter qualidade de vida. Mesmo que eu viva pouco, mas que eu viva com qualidade.
E pensando, né, nesse diagnóstico precoce, mais do que o diagnóstico é a prevenção, né? É você ter aquele autoconhecimento do seu corpo, perceber alterações, ter esse cuidado hormonal, né? E pensando nessa influência hormonal, até que ponto os anticoncepcionais eles podem servir como moduladores, né, a favor da mulher, ou algo negativo na saúde feminina, pensando em regulação hormonal? Na realidade, dentro da medicina da longevidade, dentro da saúde, o anticoncepcional oral combinado nunca é um regulador hormonal. Ele sempre vai trazer prejuízos para a mulher, sempre. Então, a gente tem que repensar? Tem que repensar, e na realidade eu penso que sim, trouxe uma revolução para a vida da mulher, trouxe. A mulher pôde planejar quando ela quer ter filho? Pode sim, só que também trouxe muitas consequências, né? Por exemplo, endometriose, por exemplo, câncer de mama, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que uma mulher, quando ela entra na fase do climatério, ali perto dos 40 anos, que ela começa a ter mudança no padrão de fluxo menstrual e começa a sangrar muito, muitas delas querem tirar o útero. Por quê? Porque está sangrando. Aí elas estão tratando da causa? Não, elas estão tratando de uma consequência. E eu não canso de dizer que o mesmo fator de risco que faz ela ter mioma, adenomiose, endometriose, que são patologias muito comuns no trato ginecológico ali na fase do climatério, são fatores de risco para câncer de mama. A mesma coisa que causou o mioma pode causar o câncer de mama. E aí o que acontece com essa mulher? Ela vai lá, tira o útero, ok, parou de sangrar, mas ela tratou a causa? Ela foi atrás de modificar os fatores que estavam fazendo ela sangrar? Na grande maioria das vezes, infelizmente, não. E aí o que fica de paradigma e de estigma? A mulher tirou o útero e começou a engordar. Não é que ela tirou o útero e começou a engordar, é porque ela tirou o útero no começo do climatério, não fez reposição hormonal, parou de sangrar, não foi mais procurar atendimento médico, não foi mais cuidar da saúde, e aí todos os fatores de piora relacionados a esse climatério vão acontecer. Até acontecer o quê? O câncer de mama. Então, a gente tem várias pacientes que foram esterectomizadas, mal orientadas e mal acompanhadas, e depois voltam com câncer de mama. Porque o fator de risco que causa mioma é a mesma coisa que pode causar o câncer de mama. Olha o tamanho do impacto hormonal, né, que tem sobre a saúde da mulher, tanto o útero, o órgão, quanto o uso de terapias externas, né, exógenas. Então, pensando, né, é muito importante você ter um bom médico, né, como a senhora, para orientar e fazer essa educação em saúde, né. Além do autoconhecimento, existe também um tabu muito grande feminino, tanto da questão do câncer, né, em relação ao câncer de mama, quanto ao exame preventivo também, né, no câncer de colo de útero. A gente percebe que muitas mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande em procurar fazer esse exame, né? Então, pensando na mamografia, o que você considera, assim, você que tem na prática, uma dificuldade que essas mulheres têm em fazer essa mamografia, pelo menos uma vez no ano? Na verdade, elas têm um pouco de medo, né? Porque quando elas veem que o estilo de vida é ruim, elas ficam inseguras. Mas é recomendado fazer, deve fazer, né? Por quê? Porque você, se você tem um estilo de vida ruim, não tem uma alimentação legal, você tem um risco mais aumentado, então é importante que você faça. Não temos que ter dúvida disso. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa prevenir. E a prevenção não é fazer mamografia, gente. A prevenção é ter um bom estilo de vida, é ter músculo e ter o mínimo possível de gordura no nosso corpo. Porque a célula adiposa é uma célula inflamatória, aumenta a liberação no nosso corpo de tecido inflamatório, essa inflamação crônica subclínica, que aumenta, sim, o risco de câncer. Por que uma célula vira cancerígena? Porque ela está inflamada. Ela começa a E a gente põe isso na nossa vida pelas nossas mãos, com a alimentação que a gente vai lá no supermercado e escolhe levar para dentro da nossa casa, com a alimentação que a gente escolhe colocar na nossa boca. Então, a gente precisa ter consciência alimentar,
sim, a gente precisa ter consciência alimentar se você tem medo do câncer de mama. Eu preciso fazer as escolhas corretas, evitar o xenoestrógeno, a soja, tudo que vem engarrafado, de latinha, principalmente de plástico, né? Eu costumo dizer, por exemplo, a gente está aqui, ó, com uma garrafa d'água. Como será que essa garrafa foi transportada? Será que tem plástico dissolvido aqui dentro dessa água? E a gente está bebendo, e a gente está consumindo. E esse plástico, ele é um xenoestrógeno, ele é um estrógeno com bisfenol A que vai aumentar o meu risco. Eu bebo um café em um copinho de plástico. E aquele plástico derretido? Não é só uma vez. Uma vez não tem problema, 2 vezes. O problema é a repetição. É o todo dia. É a gente fazer sempre. Os polímeros, eles são muito cancerígenos, né? Inclusive, saiu artigos da USP que falam desses polímeros, inclusive, dentro do cérebro, né? Isso é muito grave. Então, essa desbiose, essa questão dos polímeros, né? Dos plásticos, isso é muito grave, né? Isso é um problema de saúde coletiva e saúde pública. E é algo que a sociedade não comenta, né? E Fica deveria. escondido, né? Isso. É um mal escondido. Por quê? Porque a indústria alimentícia está por trás, né? Banca muita coisa. Então, assim, a gente sabe de tudo isso. E aí, quando você conversa isso com a paciente, ela fala, como assim, doutora? Exatamente assim. Exatamente assim. Tem trabalho científico que mostra plástico em coração, plástico em placenta humana. Como que o plástico foi parar lá na placenta? E dentro, né, desse contexto de mutação genética, né, que você entrou nesse assunto, pensando no processo ali de carcinogênese do câncer de mama, pela proximidade com os linfonodos, eu posso associar esses fatores com a metástase do câncer de mama? Claro, a gente sabe que a metástase à distância ela é feita pelo tecido linfático, né? Então, vai para a axila, por isso que o esvaziamento axilar muitas vezes é importante. E dali pode disseminar, né, para os ossos, para o pulmão. O câncer de mama dá metástase à distância. Diferente, por exemplo, do câncer de colo uterino. Porque o câncer de colo uterino é uma lesão necrótica que vai crescendo ali na região da pelve. Então, ela faz uma obstrução de rins, obstrução de bexiga, obstrução de intestino, mas não dá metástase à distância. Por quê? Porque ela fica só ali na pelve. Super interessante. E dentro do climatério, você comentou bastante sobre os fatores de risco. Pensando também no climatério, como é que você consegue restabelecer, além desses hábitos que você comentou, de vida, de atividade física, existem alguns outros fatores que podem contribuir para a saúde dessa mulher? Sim, hoje a gente sabe que tem vários estudos, por exemplo, a mulher que faz tratamento de câncer de mama, ela tem uma consequência muito importante que é a atrofia vaginal. Ela não consegue ter relação sexual. E aí hoje a gente pode lançar mão do DEA, que é a prasterona, em óvulos vaginais, que melhora muito a qualidade vaginal dessa mulher. Melhora a qualidade de vida, ela pode ter relação sexual mais tranquilamente. E hoje, será que a gente pode fazer reposição hormonal em mulheres que tiveram câncer de mama? Hoje a gente já tem trabalhos que mostram que aquelas mulheres que estão há mais de 5 anos livres da doença, pode sim fazer reposição hormonal com estradiol bioidêntico. E com segurança? Com segurança. Por quê? Porque quando a gente usa, pensando no quê? No principal fator de risco, que é a gordura. Quando a gente tem estradiol, a gente tem menos gordura. O estradiol é um hormônio maravilhoso. E por que surge essa história de que reposição hormonal dá câncer? Em 2001, foi publicado um trabalho, o WHI, que falou, nossa, reposição hormonal dá câncer. E o que esse trabalho tem a ver? Como que foi feito esse trabalho? Esse trabalho foi um trabalho muito ruim, tecnicamente. Foi um trabalho que trouxe essa consequência de gerações de mulheres sem tratamento por conta de um trabalho mal feito, um trabalho mal conduzido. Hoje a gente sabe que lá eles usaram o quê? Um estrogênio sintético, Premarin, que foi originado de xixi de égua. Hoje a gente não usa mais isso. A gente usa o quê? Estrogênio bioidêntico, semelhante ao que a gente produz. Na realidade, no Brasil, a gente não usa o termo bioidêntico, a gente usa o termo isomolecular. São estrogênios semelhantes ao que a gente usa. E lá, eles usaram uma progestina muito ruim,
que é o acetato de medroxiprogesterona, que é o que vem, por exemplo, na Depo-Provera, que é uma injeção trimestral de acetato de medroxiprogesterona. Em 2018, foi feita uma revisão desse trabalho do WHI e viu-se que o principal fator de risco não era o uso do estradiol, do estrogênio sintético, mas sim da medroxiprogesterona. E aí foi mudando, eles foram reavaliando os resultados desse exame até chegar à conclusão que o estradiol, o estrogênio sintético, que lá foi o grande vilão, hoje já não é mais. Por quê? Porque o câncer de mama, não vou deixar de dizer mais uma vez, o principal fator de risco é obesidade. E a mulher que está no climatério e não faz reposição hormonal, ela vai ganhar gordura de qualquer jeito. E não só a obesidade, né? Também temos a diabetes associada, A principalmente. síndrome metabólica, resistência insulínica. Exatamente. O que acontece? Essas alterações metabólicas na fase do climatério acontecem por quê? Justamente pela queda do estradiol. Então, o estradiol, que é o hormônio feminino maravilhoso, ele é extremamente importante. E aí eu vou esperar eu parar de menstruar? Não. Quando eu parar de menstruar, eu já estou no fracasso total. Eu preciso começar a rever, a pensar que desde os 40 anos eu já estou tendo uma queda hormonal importante. A mulher já está ganhando peso, já está tornando-se com resistência à insulina, já está apresentando síndrome metabólica, colesterol, hipertrigliceridemia, aumento de gordura no fígado, que na realidade não é gordura, é glicogênio, e o glicogênio vem da onde? Do carboidrato, da resistência insulínica. Então, todas as vezes que eu como um carboidrato simples, um açúcar, uma farinha, um polvilho, eu aumento a glicose no meu corpo, meu pâncreas aumenta a produção de insulina para tirar esse excesso de açúcar dali. Só que vai chegar um nível que minhas células cansou, elas não têm mais receptor para receber glicose. E aí começa a aumentar a insulina e aumentar a glicose. E aí a gente tem o quê? A resistência insulínica, que é como se fosse um pré-diabetes. Então, não tem que esperar a glicose subir. Se eu tiver uma glicose baixa com uma insulina alta, pronto, gente, eu já tenho um diagnóstico de síndrome metabólica. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vivo com hipoglicemia. Vai viver sim. Por quê? Por conta da produção elevada de insulina. E isso aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta o risco de câncer de mama. A obesidade central, ela impacta principalmente mulheres, né? Mulheres e homens, né? E esse impacto é justamente dentro disso, né? Da síndrome hormonal, metabólica, né? E aí a gente pensa e o quanto os hábitos de vida podem mudar a vida de uma pessoa, né? São escolhas que são escolhas difíceis, né? Porque ter disciplina é algo difícil, é você fazer mesmo sem querer. E eu acho que essa é uma dificuldade tanto das pacientes quanto nós, né, seres humanos, médicos, pessoal da comunidade acadêmica. É difícil você escolher o seu difícil. Então, eu acho que uma mensagem, né, bacana para essas pacientes é escolha o seu difícil, escolha fazer melhores escolhas alimentares, escolha o melhor estilo de vida, né? E pensando na sua história, doutora Elaine, recentemente você fez uma cirurgia, né? Comenta para a gente como é que foi esse processo. Olha, gente, eu tenho obesidade crônica, carrego obesidade a vida inteira, já fiz cirurgia bariátrica, já voltei a engordar, já modifiquei estilo de vida. Agora, nos últimos 4 anos, eu realmente resolvi mudar. E por conta dessa história da obesidade, a gente sabia que a obesidade é uma doença crônica incurável, hoje eu estou bem, hoje eu estou com o melhor estilo de vida, com a melhor composição corporal que eu já tive em toda a minha vida aos 50 anos. Como eu consegui isso? Acordando todos os dias, 4h30 da manhã, indo para a academia, fazendo as escolhas corretas. Não levo para dentro da minha casa açúcar, não levo para dentro da minha casa farinha de trigo, não levo para dentro da minha casa alimentos que eu não devo consumir. E é assim que a gente precisa fazer, retirar, remover. Por conta de tudo isso, recentemente eu tive que fazer uma esterectomia, porque eu tive um mioma. Por que eu tive um mioma? Por dominância de estrogênio, alterações hormonais que foram provocadas por desbiose intestinal. Então, assim, a gente precisa passar por isso? Não, não precisa. Como que a gente pode fazer com que isso não aconteça? Mudando o estilo de vida. Comece a mudar antes. Eu comecei a mudar com 45 anos, hoje eu tenho 50. Você que está aí com 40 anos
e está tendo a oportunidade de nos assistir, cuide-se, ganhe massa muscular, faça as opções corretas agora, não deixe para daqui 10 anos. Eu tenho sempre uma pergunta que eu faço para minhas pacientes. Como você quer estar daqui 10 anos? Qual a saúde que você quer ter daqui 10 anos? Então, faça as escolhas hoje para você ter saúde daqui 10 anos. Porque, do contrário, se eu fizer as escolhas erradas, eu vou ter a saúde que eu escolhi. Se eu comi mal, se eu fui lá e levei açúcar, e levei farinha, ele toma um refrigerante. Gente, refrigerante é uma caloria vazia muito ruim. É um alimento muito ruim. E aumenta câncer de mama? Claro que aumenta. Por que que aumenta? Porque é inflamatório, inflama as nossas células. Um outro câncer que está muito relacionado ao consumo de refrigerante é câncer de intestino. E é um outro tipo de câncer que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com câncer de intestino. E por que? É genética? Não, gente, a genética é responsável por apenas 10%. 90% nós somos responsáveis. Nós colocamos pela nossa boca. Então, é importante a gente ter uma escolha consciente. Sem sombra de dúvida, a gente precisa sim ter escolhas conscientes. E dentro da classificação, né, dos tipos de câncer de mama, quais são os critérios que um cirurgião leva em consideração para fazer a exérese total de uma mama, seja unilateral ou bilateral? O tamanho do tumor. O tamanho do tumor. E tem Ou também, a gente sabe que existem pacientes que fazem a opção de tirar tudo. Hoje a gente sabe que existe essa chance, né? Existe um marcador genético que chama BRCA, que às vezes a paciente tem um histórico familiar muito importante, ela pode dosar esse BRCA e, de acordo com esse resultado, fazer a opção de remover todo o tecido mamário. Eu vou contar uma coisa para vocês, hein, gente? Eu removi todo o meu tecido mamário quando eu fiz prótese. Eu já não ia mais amamentar. Para que eu queria glândula mamária? Não quero glândula mamária. Vamos remover. Para quê? Não que eu tenha feito teste genético, mas é uma opção que a gente pode fazer. Se você vai lá fazer um exame de uma prótese, vai fazer uma cirurgia mamária e tem condição de fazer essa opção, faça essa opção, porque vai ser positivo. E pensando, né, nos pós-cirúrgicos, né, dessas pacientes que passam por esse processo de descoberta desse câncer, pelo processo de aceitação, pelo acolhimento da família, como é que você considera o papel do médico nessa fase com a paciente? Gente, é muito importante. A gente precisa olhar para essa mulher da cabeça aos pés. Eu digo que ser ginecologista não é cuidar de um par de mamas, um par de ovários, um útero e um canal vaginal. A gente precisa entender que a saúde da mulher é integrativa. É do fio de cabelo à unha do pé. É do relacionamento que ela está tendo com o marido, é como ela está vivendo em casa, é como ela está vivendo no trabalho. Então, a gente precisa conversar com essa paciente e querer saber dela de cada detalhe. Como ela está dormindo, como ela está se relacionando com as pessoas, se ela está tendo uma memória legal, se ela está conseguindo ler um livro, né? E incentivar. E olha, gente, quando a gente fala em tratamento integrativo e medicina integrativa, não deixe de fazer um aconselhamento psicológico, é óbvio. Por que eu não vou pedir ajuda se eu posso? Então, nós médicos não somos responsáveis por toda a saúde dessa mulher. Óbvio que não. A gente precisa de terapias complementares, uma nutricionista para ajudar nessa dieta, uma nutricionista que entenda do intestino para cuidar dessa dieta, uma psicóloga, orientar e estimular a prática de atividade física, porque a gente sabe que a atividade física, além de prevenir o câncer, porque diminui o tecido adiposo, ainda libera um hormônio central, que é a endorfina, que é a sensação de prazer, que é dopamina, sensação de recompensa. Então, você vai lá e treina. Fala que a gente tem que ir treinar até ficar viciado. Porque a hora que você está viciado no exercício, você está tendo dopamina lá em cima. Você acredita que existem mitos e verdades que são importantes serem falados aqui no podcast, claro, sobre o câncer de mama? Com certeza. Um mito. Reposição hormonal dá câncer. É mito ou verdade? Mito. Obesidade dá câncer? Verdade. Uso de anticoncepcional pode dar câncer? Sim, verdade. Agora,
É muito é só genética, eu preciso. Se a minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer? Claro que não. É óbvio que eu vou ter que tomar mais cuidado, que eu vou ter que tomar mais cuidado com o meu estilo de vida, com a minha epigenética, óbvio que sim, né? Mas é só porque minha mãe teve, eu vou ter? Não, de jeito nenhum. Isso é um mito mesmo. Hoje a gente sabe que a genética é responsável por 10%. O restante são nossas escolhas. É o que acontece na nossa célula de acordo com como a gente vive, que é o que a gente chama de epigenética, que é a mudança do nosso DNA a partir das nossas escolhas. E uma questão assim até polêmica, é possível que os homens tenham câncer de mama? É possível sim que os homens tenham câncer de mama. Eu conto para vocês uma situação muito interessante. Meu filho mais velho, quando ele nasceu, ele tinha intolerância à lactose. E ele foi alimentado com leite de soja, estrogênio. A soja, ela tem fitoestrógeno, então ela aumenta o estrogênio. E aí ele tem o quê? Mama. Fez tecido mamário. Por quê? Por causa do estrogênio que ele tomou. Um alimento que muitos comem e não sabem que tem muito fitoestrógeno é a paçoca de amendoim. Porque os alimentos que são armazenados em grandes armazéns podem acumular fungo, e o fungo no nosso intestino pode levar a estrogênio. Então, a paçoca de amendoim. Inclusive, tempo atrás, uma paciente me falou que o marido dela tinha feito ginecomastia e achava que era por causa do Covid. E aí eu falei assim, seu marido come paçoca de amendoim? Ela falou, doutora, a gaveta do criado mudo dele é cheia de saquinho de paçoca de amendoim. Falei, então fala para ele parar, porque senão a mama vai voltar. E pode ter câncer? Pode ter câncer, porque é estrogênico. Aí tem obesidade, alimentação ruim, todos esses fatores que eu disse. Para o homem também, sim, é mais raro, porque o homem não tem tanto tecido mamário, né? Mas pode sim. E pensando nesse eixo hormonal, você comentou bastante. Qual a conduta médica quando tem um desequilíbrio no eixo, um eixo TPH, por exemplo? Na mulher que vai entrar ali no climatério, o primeiro hormônio que despenca é a progesterona. E aí começa a haver uma dominância de estrogênio, um aumento de tecido adiposo, principalmente quando a gente pensa em estrogênio, não devemos deixar de pensar na estrona. E aí a gente precisa, primeira coisa, repor progesterona, para poder despertar o ovário, que não está mais produzindo, trabalhar nessa regulação. Gente, uma coisa que eu não falei e que é extremamente importante, dormir. O sono, ele recupera. Noite foi feita para dormir, noite não foi feita para comer, noite não foi feita para a gente sair de casa. A noite foi feita para dormir. E aí, o que a gente precisa? Tentar deitar no máximo até 10 horas para poder ter melatonina. A melatonina não é só um hormônio do sono, ele é um potentíssimo antioxidante, ela é um varredor, ela é uma faxineira. A melatonina faxina o nosso corpo à noite e faz com que a gente libere os radicais livres que a gente consumiu. Então, eu preciso dormir, acordar cedo, olhar para o sol, fazer minha glândula suprarrenal acordar e produzir cortisol. Porque o cortisol é o hormônio do dia. E aí a paciente dorme mal, acorda cansada, se arrasta o dia inteiro, come mal, fica no sofá, não faz atividade física, só reclama da vida. Ô, vida ruim, ô, vida... Cara, foram escolhas que eu fiz. Então vai ficar ruim? Vai ficar ruim mesmo. E o GH, né, que é um hormônio produzido durante o sono, ele também é um hormônio que auxilia no processo de emagrecimento, na qualidade da pele, na qualidade de vida, né, dessa paciente. Exatamente. É um outro hormônio produzido pela nossa hipófise e que, se a gente não dorme bem, vai ter queda. Então, o GH a gente vê muito, né, em adolescentes, crianças, é o pico do GH para crescer, né, conhecido como popularmente o hormônio do crescimento. Mas não é só isso, a gente sabe que não. Ele é muito importante para melhorar nosso ganho de massa muscular, regular nossa insulina. Então, gente, tem que dormir. Temos que dormir. É extremamente importante a gente deitar cedo, acordar cedo. Tá? De manhã, olhar para o sol, deixar os raios de sol entrarem pela nossa pupila, para a gente poder, para o nosso corpo entender que está de dia.
Senão ele não sabe. Aí eu durmo até meio-dia, e aí meu corpo? E meu cortisol? Foi para onde? Não vai ter. Aí eu vou ficar cada vez mais cansada. E olha para você ver o quanto é importante essa questão alimentar, da segurança alimentar e a relação de visualizar, né? A gente precisa do sol por causa da vitamina D e precisa visualizar o que a gente está comendo. E quantas vezes essas mulheres estão numa rotina laboral, numa rotina mais corrida e fazem ali uma alimentação que elas nem estão percebendo. Estão ali numa insegurança alimentar tão grande, ingerindo algum alimento que está rico em carboidrato simples, tão inflamatório, que elas nem registram que elas estão comendo, aí inicia, né, o processo de inflamação, e o que é que causa? Você pode até me corrigir se eu estiver errada. O câncer é essa resposta exagerada, né, da imunidade, porque o corpo reconhece essa inflamação e a imunidade tenta responder à altura. E aí é onde vem essas respostas que não foram reguladas, né? Exatamente isso. Hoje, por exemplo, a gente vai sentar na mesa para comer, a gente pega o telefone, põe aqui na nossa frente, e aí come, nem vê o que está comendo. Só come, não mastiga, nem vê o alimento que pôs pela boca, não tem prazer, não estimula dopamina. E aí a gente vai atrás do que é dopaminérgico, é a tela de celular, é o doce, é a bebida, é o cigarro, é alimentação, é comer muito rápido. Por quê? Porque tudo vai estimular a dopamina da sensação de prazer. E a gente pode estimular a dopamina treinando, a gente pode estimular a dopamina caminhando em meio à natureza, né? Então, assim, é muito importante a gente, sim, repensar. E a inflamação crônica, ela causa, sim, muito processo inflamatório e desencadeia, sim, aumenta a produção de células cancerígenas no nosso corpo. E aí, dormir, fazer a melatonina, varrer isso, é extremamente importante. Doutora, e pensando, né, na mensagem, o que você diria para uma paciente em relação à prevenção ao câncer de mama? O que você deixaria de mensagem para nós? Jovens, evitem o uso contínuo de anticoncepcional por longo tempo, principalmente o combinado. Mulheres na fase do climatério, não tenha medo de fazer reposição hormonal. Faça a reposição hormonal com estrogênio, estradiol, isomolecular, seja ele implante ou gel, ele traz, sim, benefícios e previne o câncer, porque o estradiol diminui a quantidade de tecido adiposo. Então, não tenha medo de reposição hormonal como causa de câncer. Tenha medo de quê? De tecido adiposo. Isso você tem que ter medo. De não fazer atividade física, de se alimentar mal, de comer alimentos inflamatórios. Então, se você tem medo de câncer de mama, o que você tem feito para evitar isso? Você tem feito as escolhas corretas? Tem feito as atividades corretas? Está dormindo bem? Está escolhendo os alimentos corretos para colocar na sua boca? Então, se você tem medo de câncer de mama, comece modificando seu estilo de vida, fazendo atividade física. Se você está na fase do climatério, procure um profissional que tenha habilidade em lidar com isso. Do contrário, você vai ser colocado para você que isso é normal. Não, isso não é normal. Sangrar muito não é normal, não dormir não é normal, ter dor na mama não é normal. Então, precisa ser muito bem acompanhada e ter os hormônios equilibrados. Nem muito e nem pouco. Equilíbrio no fisiológico. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. E pensando, para a gente encerrar o nosso episódio, queria que você comentasse quais são os sinais de alerta de prevenção dessa paciente. O que ela pode identificar e procurar ajuda para ela entender, né, a importância da mulher como todo e prevenir a doença. Está na fase do climatério, passou dos 40 anos, como eu disse, a gente não tem que esperar a última menstruação para pensar em tratar esse climatério. A gente precisa começar a tratar esse climatério antes. Então, está dormindo mal? Está percebendo aumento de gordura visceral, a barriga crescendo, com acúmulo de gordura no abdômen? Mais cansada, indisposta, dor na mama, com sangramento menstrual muito volumoso, né? Tudo isso
São fatores que a gente precisa prestar atenção e que a gente deve procurar ajuda a fim de fazer um equilíbrio hormonal mais adequado possível, a fim de prevenir o câncer de mama. Porque a gente sabe que prevenir câncer de mama é estilo de vida. É cuidado todos os dias. Até quando? Até o fim da minha vida. É possível cuidar uma semana sim, uma semana não? Não, eu tenho que cuidar todo dia, todos os dias. Então, eu deixo com vocês esse recado importantíssimo da doutora Elaine e quero agradecer e também deixar um recado, né, para que você, mulher jovem, mulher em climatério, que você possa se cuidar e que você entenda que você é uma mulher num contexto como um todo, tanto social, tanto ambiental, quanto físico e emocional. Então, cuide-se, ame-se e toque-se. Se conhecer não deve ser um tabu. Você deve se tocar, você deve conhecer o seu corpo, porque se você conhece o seu corpo, você identifica mudanças hormonais, sudorese, né? Então, assim, são vários fatores que são observados pela própria paciente e que viabilizam, né, um diagnóstico precoce e, posteriormente, o melhor prognóstico da doença. Então, nosso recado, nossa bandeira rosa é previna-se. E se for prevenir-se, se identificar qualquer sinal de alteração, busque um profissional de saúde qualificado, busque diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor vai ser o prognóstico da doença. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutora Elaine, foi um prazer recebê-la. Obrigada, Débora, um prazer estar aqui gravando com vocês esse episódio. E cuidem-se, gente, mulheres, não tenham medo de se conhecer, é extremamente importante tudo isso.